Oi, gente, então boa noite oficialmente, né? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Vamos agradecer a Jesus, né, pela assistência e vamos aproveitar e continuar o nosso estudo. Se alguém quiser participar de alguma forma, pode ficar à vontade, tá? O assunto, de uma certa forma, continua. Nós vamos entrar hoje no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, é a questão 132, que fala da encarnação dos espíritos, finalidade da encarnação. Tem reencarnação que está para frente, mas hoje é da encarnação. Então o Kardec pergunta na questão 132, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Inclusive é bom a gente entender isso, porque está dentro de todo esse processo que foi falado, né? Foi falado antes, né? O assunto de anterior foi sobre a desencarnação, né? Aí, para você entender a desencarnação, se entender a encarnação, você vai entender todo o processo e as finalidades, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, Deus impõe a encarnação com a finalidade de levá-lo à perfeição. Ou seja, todos nós encarnamos com a finalidade de atingir a perfeição. Todos. Mas todos sabemos que durante 70, 80, 100, 120 anos, não é possível ficar perfeito em uma encarnação só. Certo? Então aí a gente vai entender a necessidade da desencarnação, porque o corpo já perdeu as condições às vezes, né? E é muito variável isso em termos de tempo, mas ele perde as condições, passa pelas experiências necessárias durante a encarnação, vai desencarnar. Bom entender que nós somos espíritos. E o espírito só tem uma vida, muitas encarnações, muitas reencarnações, mas vida só tem uma. É essa vida que vai passando por um processo de ida e volta, até atingir a perfeição. Certo? Então, a primeira já tem essa finalidade. Ele vai falar do princípio e do fim, da finalidade maior, atingir a perfeição, o reino dos céus. Certo? Mas tem um espaço muito grande entre o princípio e esse fim. Durante esse espaço, que nós vamos repetir várias vezes, nós vamos chegar nisso mais lá para frente, tá? Mas ele continua assim, ó. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, olha só que interessante isso. Ele fala, para uns é uma expiação. Então, na encarnação, ainda não há, de fato, expiação. Porque a primeira encarnação não teve tempo de errar ainda, né? E a expiação é para consertar o erro do passado. Mas, às vezes, só a prova já leva as pessoas a entenderem que elas acham que a prova é tão pesada que fica parecendo que é uma expiação, que é uma coisa, que é um castigo até, certo? Mas é só a prova. E depois ele fala, né? Para outros é uma missão. Então alguns se dão tão bem e cumprem tão direitinho a sua encarnação que para eles é uma missão. Eles cumprem como se fosse realmente uma missão. Cumprem com o máximo de amor que tem, com o máximo de conhecimento que tem, com carinho, com respeito, com dedicação, e passam bem pela encarnação com uma missão, que tem essa característica também, com certeza. Cumpriu essa missão não significa que atingiu a perfeição. Cumpriu aquela etapa. Então, a etapa inicial está cumprida. Vai desencarnar, vai voltar ao plano espiritual, vai reprogramar, e aí
vai virar aqui de novo para dar continuidade até atingir a fase final, que é a perfeição. Certo? Aí ele continua. Eles, os espíritos, nós, os espíritos, né? Devemos... Eu não gosto desse sofrer. Tá? Então, sempre que eu posso, eu troco. Está escrito aqui sofrer. Mas como a gente é ousado, né? Vocês vão me autorizar, não vão? Nós vamos trocar o sofrer, ao invés de... Eles devem passar. Não é mais leve? Sofrer ou passar? Passar é mais leve, né? Eles devem passar por todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, todos nós precisaremos passar pelas vicissitudes naturais da existência corpórea. Muitas barreiras surgirão, muitas dificuldades se apresentarão ao longo da nossa primeira etapa. Elas representam as vicissitudes e nós vamos vencê-las, porque fomos preparados para vencer. A não ser que resolvamos desviar do caminho. Aí nós vamos começar a construir as expiações para o futuro, as dificuldades maiores para o futuro. Mas enquanto estivermos no caminho reto, no caminho da lei de Deus, nós vamos passar pela dificuldade. A importância disso está em todas as fases. Nós aqui não estamos na primeira encarnação mais. Aqui não tem ninguém na primeira encarnação, nem encarnado e nem desencarnado. Porque a Terra é um mundo de prova e expiação. É a segunda categoria de mundo. Nós encarnamos em mundos primitivos. Mundo de prova e expiação já é reencarnação. Então estamos todos reencarnados. Certo? Estando reencarnado, nós já passamos pelas provas e já construímos as expiações que estamos vivendo hoje. Mas independente de ser expiação, ou provação, ou simplesmente prova, nós passamos por algumas dificuldades que são só provas. Tem situações que todos vão passar. A melhor maneira de medir é essa. O que todo mundo vai passar? Por exemplo, morrer. Todo mundo vai, não vai? Então morrer é essa prova. Certo? Câncer. Todo mundo vai passar? Não. Então o câncer é expiação para alguns. Outros vão morrer de outra coisa. Então o que não é para todos é a expiação. A expiação foi construída por aquele que vai passar por ela. A prova é a imposta pela lei de Deus para que nós construamos a nossa evolução espiritual. Aí todos vão passar. A diferença está aí. E aqui em mundo de prova e expiação, fica difícil a gente distinguir uma coisa da outra. Mas já sabemos que, independente de ser prova ou expiação, são dificuldades que surgem e nós precisamos vencer. E às vezes dói, às vezes machuca, às vezes incomoda muito. Nós temos os diversos setores da vida, né? Nós temos assim, o ambiente familiar, nós temos o ambiente profissional, temos o ambiente social, mais geral, temos o ambiente religioso, a igreja, a congregação, a casa espírita, a associação que a gente vive, os ambientes sociais que nós convivemos, cada um deles tem uma finalidade específica e provas específicas também. Em todos eles nós convivemos com pessoas. E em todos eles nós, pessoas, fazemos as pessoas sofrerem e sofremos com o que as pessoas trazem para nós. São as provas. E a gente precisa entender que é necessário passar bem por isso. Pelas provas. Passar bem pelas provas
nos diversos ambientes onde circulamos, independente se é prova ou expiação. Certo? Esse é o grande desafio da busca da perfeição. Sim? A missão é o nosso comportamento diante de todos esses setores, onde nós fazemos o melhor que podemos e sai muito bem feito em algumas situações. Essa é a missão. A missão é quando você faz muito bem feito aquilo que você podia até fazer mais ou menos. Entendeu? Mas você faz muito bem feito. É aquilo que você faz com acréscimo. Você coloca alguma coisa a mais. Há um tempo atrás, você me fez lembrar agora até, há um tempo atrás, circulou um vídeo aí de uma mãe que estava com um filho, já no estado terminal, com câncer, no hospital, e ela pergunta para o filho qual era o sonho dele quando ele crescesse. E ele falou que queria ser bombeiro. Eu vi o Rodrigo, eu lembrei. Ele queria ser bombeiro. Então a mãe ligou para a corporação do Corpo de Bombeiros do lugar, não sei onde era o lugar, falou com o comandante e contou a história dela. E pediu se pudesse alguém da corporação ir fazer uma visita para ele, para o menino, e para ela, para a família. Mas o que foi interessante é que a resposta é que ele falou com ela assim: nós podemos fazer muito mais. É a missão. Entendeu? O que eles fizeram? Pegaram o tamanho dele, os números dele todos, mandaram fazer uma roupa de bombeiro para ele, foram ao hospital, combinaram para autorizar ele sair e fizeram um dia com ele, vestido de bombeiro, participando das atividades todas daquele dia num caminhão do bombeiro. Isso é a missão. Entendeu? Por que eles podiam ter feito mais ou menos? Que já ficaria bom, né? Pegar uma equipe e ir lá fazer uma visita, né? Mas aí é importante para nós entender dessa forma, você pode fazer muito mais? Ou um pouco mais? Então faça. Sempre há um jeito de fazer um pouquinho mais, né? Então faça um pouco mais. E em muitas situações é possível fazer isso. Fazer um pouquinho além, um pouquinho mais. Né? A gente às vezes conhece médicos que são médicos e a missão deles é atender a pessoa, atender bem. Certo? Vamos falar que isso seria o mais ou menos, né? Atender bem a pessoa, com cuidado, com respeito, com carinho, né? Mas a gente conhece médicos que vão além, que atendem as pessoas fora dessa obrigação, certo? Porque um médico é um missionário, né? Atende além da obrigação, faz um pouco mais, oferece um pouco mais. Então, de uma certa forma, é como dizer assim, você pode ver uma pessoa, a pessoa diz, posso muito mais. Podemos fazer muito mais. E então, médicos, pessoas profissionais, especialmente da área humana, podem fazer muito mais do que o atendimento profissional. Mas são poucos que fazem. Esses poucos que fazem caracterizam realmente a missão. Os outros cumprem o dever. Está tudo bem, né? Já está dentro do padrão. Eu achava que a missão, a palavra missão, no sentido de quando a pessoa recebe um dom e ela tem que usar todo o papel, sabe? Sim. Aí, quando faz a separação disso também, que foi fala que alguns vieram por inspiração, ou para inspiração Deus como missão, aí eu achei que era nesse sentido, tipo, daquela pirâmide que você sempre desenha, são mais evoluídos, né? E tem, não como inspiração para eles já fizeram várias provas. Isso. Mas sim uma missão de você também esse dom. Seria mais ou menos nesse sentido? É o sentido individual. Individualmente, todos nós temos prova e missão.
Tá? Alguns têm expiação. Então, expiação não é necessariamente para todos. A prova é para todos. Todos temos que passar pela prova. E todos temos uma missão, que é a possibilidade que temos de fazer um pouco além da prova, da obrigação. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. É o que nós chamamos de caridade. É quando você extrapola os limites do necessário. Eu posso fazer um pouco mais. Eu posso ir um pouquinho além. E todos nós podemos. Então a missão é para todos. O que vai diferenciar isso, às vezes, é o tamanho da missão e a visibilidade da missão. Quando é colocado em evidência, ou quando as pessoas veem e comentam e saem falando. Mas existem outras totalmente ocultas, né? E as pessoas ficam no anonimato e cumprem missões belíssimas, que só depois que morrem, em muitas situações, é que alguém vai falar: ah, o fulano fazia isso, ah, ele fazia isso e isso. Ninguém nem sabia, fazia ocultamente. É a missão. Entendeu? Deve ser um pouco egoísta da nossa parte quando a gente vê que a gente pode ajudar as pessoas, ou ajuda menos do que deveria, porque não tem um dom especial, não tem uma vontade, não tem nada, né? Tem pessoas que têm muito menos que a gente, às vezes em todo sentido físico, financeiro e intelectual, e conseguem ajudar muito mais. Isso. Por exemplo, o dom especial é a vontade. Você tem a percepção, e aí o seu dom vai ser a vontade. De você vai observar, vai perceber e vai fazer, vai agir. A grande maioria não observa, não presta atenção, às vezes, nos detalhes, e não aproveita a oportunidade de fazer pequenas coisas. São pequenas coisas, não é coisa grandiosa, não. Coisas pequenas. Os grandes agradecimentos que as pessoas dirigem a nós em forma de vibração são por coisas pequenas que para aquela pessoa naquele momento foi muito grande, foi muito importante. Entendeu? Só que a gente às vezes não valoriza isso. E aí passa batido e não faz também, não presta atenção. Certo? Então, se nós aprendemos tudo isso, a nossa prova vai ficando mais fácil. Ao facilitar a prova, quando chega a expiação, ela vai chegar mais leve. Porque se você se propõe a fazer melhor, você resolve muita coisa, você ameniza muito a expiação. E ela chega mais leve, mais amena, porque você se preparou para conviver com ela e entender melhor a necessidade dela. E isso é conselho para todos nós, né? E Jesus já deixou o conselho em outras palavras, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, e os 1000 passos são realmente obrigatórios, que é os passos que você precisa dar dentro da lei. E cumprir a lei é a obrigação, certo? Se te obrigar, se você vê que está sendo obrigado a caminhar 1000 passos, se propõe a caminhar 2000. E assim que for possível, passe por passo 1001, 1002, 1003, 1100, 1500, 2000. E aí você vai ampliando o seu campo de caridade, de bondade, de doação. A sua capacidade de ser missionário vai ficando cada vez mais ampla. Quantas pessoas poderiam hoje estar em outros lugares, mas estão nos hospitais, estão nas creches, nos orfanatos, ajudando? Quantas pessoas estão fazendo trabalho voluntário, sem nem chamar atenção para isso? Estão por prazer. Em todas as áreas, em todos os lugares tem pessoas que fazem dessa forma. Em todas as profissões é possível fazer isso, não é?
Mas às vezes a gente fica olhando só para o ruim, né? o comum, e às vezes inadequado, e acho que todos são assim, não faz. Certo? Ok? Bom, então, a encarnação tem ainda outra finalidade. Não acabou não. A outra finalidade é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É importantíssimo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então é como se ele fosse o construtor do universo. Na parábola do mordomo infiel, o dono pode ser representado como se fosse Deus. E o mordomo, ele representa todos nós que recebemos de Deus a missão de colaborar com a nossa parte no desenvolvimento, no crescimento, no funcionamento do universo. Deus está em todos os lugares, em muitos deles através de nós. Nós, às vezes, somos a ação divina em determinados momentos. Isso que eu citei dos exemplos dos missionários está mais claro ainda nesse sentido. Então, como que Deus age conosco quando a palavra, quando o ensinamento, quando uma ajuda é materializada para nós? É Deus agindo conosco através de nós mesmos, através daqueles com quem convivemos. Mais uma razão para a gente prestar atenção e começar a pensar em ajudar. Porque nós seremos a mão de Deus às vezes, ou a voz de Deus, ou o ouvido de Deus, ou a visão de Deus, ajudando e materializando essa ajuda para quem está precisando. Mas ela acontecerá e será muito melhor feita se houver a nossa boa vontade para fazer. Certo? Sem boa vontade, nós teremos a preguicinha, né? Ou deixa para lá, um dia eu faço, um dia quem sabe, né? Então é isso. Estamos colaborando, então, todos nós, na obra da criação. É uma boa hora a gente perguntar, né? E o que eu tenho feito? Né? O que eu tenho colaborado com Deus na obra da criação? Qual tem sido o meu papel? Na minha profissão, eu colaboro com Deus na obra da criação. Independente de eu ter um salário com essa profissão, porque foi assim organizado. Mas eu posso colaborar com Deus nessa obra bem feita. Certo? Eu vou receber o salário no final do mês, mas tem um outro salário, que é o salário da obra bem feita, bem realizada, e às vezes que eu até extrapolo a necessidade da própria obra, e que aí eu vou ter o salário que o André Luiz vai chamar do bônus hora, né? Aquele que é o salário espiritual, que na verdade é o que a gente vai levar do que faz. Nós vamos levar a essência daquilo que fazemos aqui bem feito. A parte mais física, nós vamos receber por ela, aqui. Vai ser a nossa sustentação na vida material. A parte física fica quando o próprio corpo físico fica enterrado ou cremado. E as coisas físicas ficam. O que nós vamos levar? A essência do que nós vivemos no corpo. A essência do que nós vivemos em cada departamento da vida. Todas as coisas ficam. A essência da nossa convivência com as pessoas é que vai, porque as pessoas ficam. E outras vão também, mas a parte física delas fica. Então vamos levar a essência. E é essa essência que vai fazer diferença
na hora das nossas lembranças do plano espiritual. E em tudo isso estaremos colaborando com a execução da obra de Deus. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada um, que ele, o Espírito. É para executar a obra de Deus que ele, o Espírito, toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral. E aí ele progride. Certo? Concorrendo para a obra geral, nós vamos progredindo e levando os outros a progredir também junto conosco. A obra vai sendo feita e o universo vai sendo aperfeiçoado. Ok? Pode. Oi. Primeira encarnação, realmente, ela é primitivo. Sim. Ela pode ser uma missão mesmo, eu digo isso. Se foi criada ali, no fim. Né? Sim. Ele tem a missão. Sim. Por quê? O nosso conceito de missão é de coisa maior, grandiosa, né? Agora, o conceito real, o que parece real pelo menos, é o que você faz bem feito e que acaba extrapolando positivamente. E tem prosperação, tem várias encarnações. Eu estou muito longe de fazer uma missão. Sim. Então, tem a característica da missão, mas nem sempre a gente faz. Ele está pegando esse conceito que você colocou. O Espírito vem missionário. Isso. Que vem agir de acordo com a lei divina. Isso. É isso de missão. A missão ela também tem níveis gradativos. Sim. Qual é a missão do Espírito? Passar bem pela prova da encarnação. Passando bem, ele vai seguindo sucessivamente, gradativamente. Isso. Agora, quando ele cai em erro, em queda, aí as reencarnações, que depois da encarnação, as reencarnações, começam a vir a lei de causa e efeito. E as expiações. Aí, o Emmanuel chama a atenção para o detalhe, é a prova, Isso. a provação, Isso. depois a expiação. Por quê? Você tem a prova. É igual um aluno. Você prepara para fazer a prova. Você não passou por uma recuperação? Você vai fazer uma prova para ver se passa. Ali vai ser uma provação, porque você vai ter que estudar toda a matéria acumulada durante o ano. Vai passar por dificuldade maior. Gravou um pouquinho. É uma provação. Você pode passar ou não. Caso ele não passe, vem a expiação. Com a expiação, repetir o ano. Sim. Pois é, mas a ideia que eu estou levantando é a seguinte, que em cada individualidade, em qualquer situação, em qualquer momento, especialmente no início, eu falei, expiação no início ainda não tem, expiação. Mas a missão pode ter, porque a missão é cumprir a lei de Deus, cumprir bem feito. Quando você cumpre e faz bem feito, o que você faz já é exemplo para os outros. Então, você já tem uma missão ali sendo cumprida. É grandiosa? Não. Mas ela tem o tamanho do momento que está vivendo. Então, nesse sentido, o Espírito, ao nascer, ao iniciar a sua primeira encarnação, ele já tem uma pequena missão a cumprir. Certo? Se ele fizer bem feito, de acordo com a lei, e até conseguir extrapolar um pouquinho, que é possível, ele estará cumprindo uma missão, que ficará grandiosa aos olhos daqueles que são os preguiçosos, como disse Emmanuel, que vão ter que passar pela provação. Aí uma dor um pouquinho maior. E aquele que passou bem, ele já vai até ajudar o que está na provação, que está passando por dificuldade um pouquinho maior, e o outro já vai até ajudá-lo. E aí, então, aí já vai distinguindo a missão nesse sentido. Certo? A ideia, pelo menos, é essa. Ok, gente? Tem um comentário do Kardec aqui que fala assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação
um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então está tudo ligado, né? Tudo está encaixado dentro da natureza, há uma continuidade, um sentido de aproveitamento de tudo, nada vai se perder, tudo vai evoluir, vai se reconstruir e vai aperfeiçoar tudo dentro da lei do progresso, né? 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da reencarnação? Eu acho que ele queria perguntar aqui reencarnação. O seu aí tá? Ele está em encarnação. É. Mas vamos ver a resposta, né? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E se eles não tivessem encarnado, ninguém sabia se eles seguiram ou não o caminho do bem, né? O que eles respondem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Ou seja, ele filosofou na resposta, né? Os espíritos filosofaram na resposta para dizer que é necessária a encarnação e a sequência depois das reencarnações, para que, através das lutas da encarnação, passando pelas penas, pelos trabalhos, ele consiga ter o mérito de vencer a prova que ele foi submetido. Então, todos precisamos da encarnação. E todos precisamos já de reencarnações e precisaremos de outras, né? Ou não? Tem alguém que acha que não vai precisar reencarnar mais? Hã? Então não vai, né? A 133, aí fala assim, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Aí o conceito de pena, de castigo, fica mais ou menos claro aqui, porque é um conceito humano que está relacionado com as crenças mais antigas, que é a questão de pena, porque você pecou, então pecou, errou, tem que passar pela pena, tem que passar pelo castigo, e dependendo do erro, você tem que ir para o inferno, e ficar lá no inferno, no fogo eterno do inferno, queimando lá, com um corpo extraordinário, que não queima todo de jeito nenhum, né? Que vai ficar eternamente queimando, né? Então aí, a ideia de pena, se levar para o lado de punição, especialmente de punição, dá a impressão aí de que, mesmo a pessoa errando ou acertando, ela está sendo submetida à pena. Então, o acerto, o passar pela prova, é a oportunidade que a pessoa tem para vencer barreiras, desenvolver inteligência, crescer, aprender e vencer com mérito. Uma coisa é você entrar na universidade depois que passou por todas as fases do ensino e vai, estuda, faz o neném lá, né? E aí vai, passa no vestibular, porque você fez muitos pontos, porque estudou, e passa com mérito, e vai ter bolsa integral, por exemplo, nas universidades. Esse foi com mérito. E outra coisa é você sair comprando tudo, até chegar lá no curso superior, por exemplo, com a entrada comprada na universidade. Aí tem mérito parcial e, às vezes, quase nenhum, certo? Então, há uma diferença em nível consciencial.
Aí você vai olhar para as pessoas que fazem isso, e existe, né? Pessoas que compram essas oportunidades. A pessoa está tranquila porque comprou. Aparentemente. Certo? Na intimidade, a consciência está cobrando. A consciência vai cobrar. Porque ela conseguiu alguma coisa, é como se ela tivesse burlado de alguma forma a lei para conseguir chegar num lugar que muitos outros chegaram com muito esforço. O sofrimento vai ser da pessoa. Daí, e dessa e de muitas outras situações que acontecem no nosso dia a dia, é que nós vamos encontrar muitas doenças inexplicadas. Especialmente as doenças mentais, as mais variadas. Nós temos uma doença, por exemplo, que foi a doença do século, mas de qual século, né? Já é do século passado e já está nesse e está crescendo nesse, né? A depressão, por exemplo. Qual que é a origem exata? De onde está uma causa específica? Tem várias. Né? Então, há um sofrimento mental que vai ser externado através de uma forma que vai ser chamada de depressão, por exemplo. Mas quantos títulos já tem arranjado para diversas manifestações mentais que as pessoas têm, que arranjam o título de acordo com a manifestação. Então, o bipolar, por exemplo, é uma pessoa que tem uma variedade de comportamento, mas que tem dois extremos, vive em dois extremos. Bipolar, né? Uma hora ele está no polo negativo, outra hora está no polo positivo. Né? Mas tem, por exemplo, lá esse é o TDAH, por exemplo, como é que é? TOD? Não. TOD. No TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. De onde tiraram isso? E aí vai, então tem vários nomes. Aparentemente várias origens. Mas ninguém explica as causas. Por que a pessoa adoeceu assim? Por que ela ficou dessa forma? Porque a consciência um dia promoveu essa dificuldade que vai fazer parte do processo de crescimento daquela pessoa, para ela buscar outros recursos de cura, e ao buscar esses recursos, ela vai encontrar outras soluções e talvez até a explicação geral do porquê está daquela forma. E é aí que a gente vem pensar sobre diversos comportamentos contrários à lei de Deus, que aparentemente não geraram nenhum problema, mas que os problemas estão instalados e a gente não percebe. Entenderam? Tudo para a gente pensar bastante. Não é isso? Então o que ele fala aqui? Mas então de que serve para os espíritos seguir esse caminho, né? O caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal. Chegam mais depressa ao alvo. Então, quem passa mais depressa, quem passa bem, chega mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Então, vamos eliminar a pena também? Não? As dificuldades da vida. Aliviou ou não? As penas da vida, as dificuldades da vida. Que tal? Vamos voltar lá. Além disso, as dificuldades da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Porque a imperfeição do espírito é natural, no primeiro momento. Da imperfeição é que poderão surgir os erros, que aí vão gerar dores maiores de acordo com a intensidade do erro, a repetição, por exemplo. Mas até e aí sim, até poderia chamar de pena, porque aí já foi erro, e o erro vai trazer um sofrimento maior, ou uma dor maior, e de repente pode até chamar de pena, já vai ficar mais de acordo. Mas, em princípio, é só dificuldade.
Você tem dificuldade para vencer. Você vai fazer uma prova de português, se você é bom em português, você vai sair bem nela, não é? Mas se você for fazer de matemática e for ruim em matemática, vai ser uma tragédia, não é? Eu fui fazer prova de matemática, passei, tirei 10 na prova de matemática. Fui fazer a prova de português, passei, tirei a nota máxima que o professor dava em português. Ele não dava 10 para ninguém, já era o conceito dele lá. Mas eu fiz a prova de história precisando de 8,5 pontos. Falei com o professor que eu achava que precisava de 7,5. Ele me deu 8. Sabe o que aconteceu? Repetiu o ano. Isso é fato. Aconteceu comigo. Entendeu? Então, olha aí a dificuldade muito maior. Aí é como se fosse realmente uma pena, né? Um castigo. Pô, mas só porque eu não estudei história, um pouquinho mais. Na verdade, só porque eu não falei com o professor que eu precisava de 9, ele falou para mim, eu te daria 9 se você pedisse. Mas eu não falei. Eu achei que era só aqui mesmo. Dancei, né? Mas estou aqui. Um dia eu chego lá. Bom, então, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Então, imperfeição é natural para o espírito que está no processo. Lembra da escala? Qual é o terceiro grau da escala espírita? A terceira ordem, de baixo para cima. Imperfeitos, bons e puros. Então, todo espírito que ainda não é bom é imperfeito. E todo espírito que ainda não é puro pode estar na condição de bom. Isso da escala está dentro da ordem natural. Todos nós passamos pela imperfeição para chegar à pureza. Estamos no processo da evolução. Fomos colocados na encarnação para atingir a perfeição, não é? A perfeição não vai acontecer de um dia para o outro. Quando a gente vê a escala espírita, fica mais visível isso ainda. Então, ser imperfeito ou estar imperfeito está no processo natural. Dentro desse processo, se nós erramos além do permitido, deliberadamente às vezes, e repetimos e persistimos no erro, aí já vai virar uma situação mais grave, é quando vai caminhar para a expiação, que vai parecer castigo, pena, mas é só oportunidade com uma dor um pouquinho mais intensa para a gente aprender a crescer. Só isso. Só ler o finalzinho aqui. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Ou seja, quanto melhor nós nos tornarmos na condição de imperfeitos que somos hoje, menos tormentos sofreremos. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Entendeu? Então, mas eu desculpo que eu sou ciumento. O que eu vou fazer? Vou combater imediatamente o ciúme. Vou passar pelo tormento dele? Não, porque assim que eu descobri, eu comecei a trabalhar. E se eu descubro que sou invejoso? A gente tem que descobrir que é invejoso, assumir que é e trabalhar, combater, certo? Não vai passar pelo tormento do invejoso. E assim por todos os outros. O que nós estamos aprendendo então? Todos esses pequenos defeitos que a gente, em princípio, acha que é normal, que é natural, a gente tem que combater para não nos permitir passar por isso e repetir e aumentar. Aí que vem o tormento, a expiação. Certo? Os tormentos vão se originar desses defeitos, que são controláveis se quisermos. Tá bom? Passou da hora. Vamos agradecer então e finalizar o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que tivemos de esclarecimento, de nos conscientizarmos em relação a todo esse processo da vida
que vai terminar desencadeado, que nós chamamos de morte, mas que na verdade é simplesmente continuação da vida em um outro plano que não é visível normalmente para esse onde estamos. Que Deus, Jesus e os nossos amigos espirituais se permitam nos instruir, nos fortalecer, facilitar sempre os nossos entendimentos, a nossa inteligência, para que possamos entender esses pequenos detalhes da nossa vida, para que cada um de nós possa fazer com que a vida se torne cada dia e cada vez melhor. Que possamos nos preparar não para morrer, que nos preparemos para viver, continuar vivendo, hoje aqui no plano físico, amanhã no plano espiritual. E conhecendo as dificuldades que acontecem quando ainda desrespeitamos a lei de Deus, que a nossa preparação seja um compromisso de cumprir e respeitar a lei em todos os momentos, em todas as oportunidades que ela se apresentar para nós. Por isso, vamos agradecer a Jesus por essa consciência que vamos desenvolvendo. Obrigado, Senhor, que a Tua paz e o Teu amor nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja.